Boa noite! Débora Martins aqui. Eu já tô com tudo quase pronto para começar a nossa aula. A gente só tá aqui finalizando um ajuste no microfone que estava me incomodando um pouquinho aqui e a nossa iluminação. Mas enquanto a gente ajusta aqui os últimos detalhes para eu entrar ao vivo com vocês, coloca para mim nos comentários quem já está por aí, deixa seu nome e a cidade em que você vai assistir essa aula incrível e transformadora da última semana Mecha Turbo. Coloca nos comentários que eu estou aqui olhando e a gente se vê daqui a alguns instantes. Eu gastava muito produto, demorava muito tempo e infelizmente eu não conseguia entregar um resultado legal. Porque a cliente me passava uma referência e eu não tinha na minha cabeça como chegar lá. E aí hoje não. Hoje eu não monto raiz, hoje eu monto uma mecha em 45 minutinhos, eu já tô ali sentada. Às vezes bem antes de ser cliente de menos cabelo, eu estou ali sentadinha. É verdade que você monta mechas perfeitas, igual aquela que você mandou no WhatsApp hoje, em 45 minutos. É verdade, agora é. O sorriso vai de orelha a orelha, né? Eu publicar lá que eu faço mechas em menos de 4 horas, 3 horas, como aconteceu, eu já consegui montar a mecha em menos de em 35 minutos. Então, pra mim, tudo isso foi, tipo, surreal. Você monta mechas perfeitas em 45 minutos? Sim, é verdade. Não é mentira, verdade. não é louco. Não, não é lorota. Começava, tipo, 9 horas, era 2 horas da tarde, tava montando ainda. Você montou um cabelo, uma mecha perfeita em 45 minutos? Montei sim. Mais de uma. Mais de uma. Mais de uma. Antes, assim, demorava demais, né? 3 horas pra montar, só pra montar. Eu não poderia. Eu fazia só 2 mechas por dia. E olha lá ainda, né? Porque tem você que começa às 8 da manhã, você vai terminar quase 3 da tarde. Começava, né? Que agora é diferente. Mechas perfeitas. 5 minutos? 45 minutos. Fiquei um tempo bem encalhada, vou dizer assim, né? Porque a gente aprende uma forma e com o tempo vai passando, a gente não se atualiza e aí a tendência é andar pra trás. Eu consegui reduzir 10 horas em 4 horas e meia. Né, que eu passava quase o dia todo no cabelo para fazer o bolo, para executar esse processo. É verdade que você monta mechas perfeitas em 45 minutos, então. Monto. Em 45 minutos. Já montei menos também. Antes eu demorava demais pra fazer, sabe? Todos os detalhes desmanchava. Ai, meu Deus do céu, que desespero de arrumar de novo. Hoje em dia não tenho mais isso. Não tenho. E a rapidez com que eu faço uma mecha, eu consigo, então, encaixar mais clientes. Você monta aquelas mechas perfeitas que você mandou pra nós em 45 minutos? Hoje eu montei uma em 35 minutos. Meu Jesus! Em torno de 3 horas, 3 horas e meia, a cliente tá indo embora. A cliente chegou, pronto, com o cabelo escovado, terminadinho ali, já vai embora. Olá, seja muito bem-vinda. Essa edição que vai fazer você especialista em mechas em 2026. Vai trazer para você uma nova realidade, um novo jeito de fazer mechas.
mais simples, sem tantos passos e processos e que você vai poder aplicar aí na sua realidade, trabalhando sozinha e entregar trabalhos de especialista para suas clientes. Sejam muito bem-vindas! Quem já está por aí, coloca para mim nos comentários o nome de vocês e de onde vocês são. Eu sei que aqui tem gente do Brasil todo, né? Tem gente fora do país também. Tem alguém aqui que mora fora do país? Coloca para mim nos comentários aí, por favor, que eu quero saber até onde a gente está chegando, né? Eu sei que tem Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, olha só, muito bom. Sejam todas muito bem-vindas. Vocês se apresentaram e agora eu vou me apresentar, né? Eu sou Débora Martins, sou cabeleireira, especialista na área de mechas, sou criadora de um método que se chama Método Mecha Turbo. De tão rápida que são as técnicas, de tão rápido que é o método, de tantos processos que ele elimina, como repasse, tonalização obrigatória e esfumado de raiz, e vocês vão ver um cabelo sendo feito na prática aqui nessa semana, nesse evento, em uma aula da Semana Mecha Turbo. Vocês vão ver um cabelo exatamente assim, montado em 45 minutos, sem esfumar, sem repassar, sem tonalizar, como uma aula do meu curso, da minha formação Mecha Turbo, tá? Então, ó, nesse evento você vai ver, né, como eu tô te falando, que é possível montar mechas perfeitas sem precisar repassar. Quem aí tem medo do repasse? Quem tem arrepio de ter que montar todas as mechas e voltar repassando todas elas, refazendo o que você acabou de fazer. É nesse momento que a caca acontece. Eu vou contar para vocês e vou mostrar na prática, vou ensinar mesmo o que fazer, o que não fazer. Então, calma, tá? Então, ó, vocês vão aprender a fazer mechas perfeitas sem precisar repassar, sem esfumar e sem tonalizar todas as mechas. Mitos vão cair aqui, tá? E ainda técnicas de montagem em 45 minutos. E não é qualquer mecha não, tá? É essa mecha aí, ó, que tá aparecendo aí na tela de vocês. É esse nível de mechas que vocês vão aprender a montagem em 45 minutos e eliminar processos dificultosos como o repasse das mechas, né? Então, ó, muita coisa vai acontecer. Esse não é mais um curso gratuito, é um evento que vai transformar você em uma cabeleireira comum para uma especialista em mechas, tá? Mesmo que você trabalhe sozinha, mesmo que você não faça muitas mechas hoje, tá? Mesmo que hoje você não seja procurada para fazer mecha, a cliente só te procura para fazer progressiva e você cansou. Sua saúde cansou. Existe um caminho, um passo a passo, sabe uma receita de bolo? É isso. Aonde é possível montar mechas perfeitas em 45 minutos, mesmo sem prática. Mesmo que hoje você manche todas as mechas, deixando aquele queimadinho laranja, sabe? Quem aí deixa aquele queimadinho laranja? A gente está num ambiente fechado, controlado, só com cabeleireiras. Aqui não tem cliente. Aqui a gente pode desabafar, tá? Mesmo que você aí nunca tenha entregado uma referência que agradasse a sua cliente. A cliente pede uma coisa, você não sabe o que fazer e o resultado não fica nem próximo do que ela queria. Essa é a sua realidade hoje? Eu vou te provar tudo isso e mostrar para você o caminho para você fazer mechas perfeitas, sem repasse, sem repassar nenhuma mecha, nem correção de cor, sem esfumar nenhuma raiz porque você manchou, você não vai manchar mais. E sem tonalizar todas as mechas para maquiar uma cor que não chegou no tom, tá? Então, você não vai precisar fazer isso para ter um bom resultado. Imagina comigo aqui, você que está chegando agora, como que seria a sua rotina se ao invés de ter a agenda hoje ocupada com apenas uma ou duas mechas, que você começa às 9 da manhã e termina às 6 da tarde? E se ao invés disso, se você aprendesse um método, um passo a passo
mesmo que sozinha atendendo aí na sua casa mesmo, ou no seu salão, do jeitinho que é hoje, se você conseguisse fazer 3, 4, 5 mechas por dia, como seria a sua rotina? Olha aí. Hoje eu faço loiros em 45 minutos, a montagem sozinha, e iluminado até menos, eu faço em meia hora, 35 minutos no máximo, depende do cabelo, né? Se é um cabelo assim não é muito grande, muito longo, eu consigo entregar com o tempo, dá pra montar muito mais mecha. O que eu vou ensinar aqui é exatamente o que mudou a minha vida profissional e pessoal, porque elas estão completamente ligadas, né? Presta atenção, eu quero dizer para você que hoje eu sou especialista em mechas e educadora internacional, tá? A gente tem esse perfil, esse método Mecha Turbo aqui, método Mecha Turbo em espanhol, mas eu sou como vocês. Presta atenção, desde os 15 anos eu trabalho em salão. Eu comecei como a maioria de vocês, como auxiliar. E fui me apaixonando pela profissão. Eu trabalhava como assistente de uma profissional que era especializada em mechas. E ela fazia isso o dia todo. Eu amava. Mas ali, deixa eu deixar nosso flip chart aqui, porque tem conteúdo hoje, tá? Nós vamos aprender conteúdo. Eu amava, mas ali eu jamais conseguiria ter destaque. Foi então que eu decidi sair desse salão e abrir um salão na minha cidade, na garagem da minha casa. Olha aí, gente, como que era o meu salão. Presta atenção. E assim eu comecei a atender uma cliente aqui, outra cliente ali, mas pouquíssimas. Quase nenhuma cliente voltava. E assim o movimento ia caindo a cada dia, até que eu não conseguia mais manter um estoque sequer de 10 tubos de tinta. A cliente sentava na minha cadeira, fazia mechas hoje e ela ia embora, nunca mais voltava. E ela retocava essa mecha, mas não era comigo. Porque ela não gostava do meu trabalho. Eu não fazia mechas bonitas. Então eu desisti da profissão e fui viver de artesanato, de patchwork, para ser mais específica, tá? Eu costurava tapete, decoração de cozinha, enfim. Eu precisava ajudar na renda de casa, mas além de não ser suficiente, eu não era feliz. E a cada dia eu estava me torturando indo até a máquina de costura e tendo que fazer obrigada aquilo que eu não amava fazer. E aí eu decidi retomar os atendimentos, porém de forma diferente. Eu queria ser especialista naquilo, especialista em mechas, era o meu sonho. Quem aí sonha ser especialista em mechas? Coloca pra mim nos comentários, eu quero saber se é o seu sonho, mulher, porque nós vamos juntas atrás do seu sonho. Eu queria ser diferente, eu queria ser procurada pelas clientes de mechas e eu jurei pra mim mesma que eu seria a melhor da minha cidade. E eu reabri o meu salão do jeitinho que ele era ali que vocês viram. Na garagem da minha casa. Não tinha nenhuma cliente quando eu reabri. Até que apareceu um curso de mechas, na época não tinha online, tá? Era presencial, pegava minhas coisinhas, ia lá, fechava o salão um dia, tinha almoço e era dor de cabeça. Não é assim igual vocês estão aí no conforto da casa de vocês, tá? No bem bom, não. Era bem difícil. Então, apareceu esse curso na minha cidade vizinha aqui, eu precisava fazer, mas a minha cabeça, eu pensava assim, eu não tenho cliente de mechas, como e por que eu vou fazer um curso se eu não tenho cliente? Isso na minha cabeça. Na minha cabeça, eu precisava primeiro ter cliente, o meu salão ter movimento, para depois eu ir fazer o curso. E tá errado. Você sentaria na cadeira de um médico que primeiro quer ter paciente e depois quer se formar? Não! Por que a gente quer ser assim? Eu não é? Mas o meu coração naquela época, ele dizia, esse é o seu recomeço, vai! E aí, sem dinheiro, sem cartão, eu pedi emprestado e parcelei em quantas vezes podia. E fui fazer o curso, que me trouxe muitos resultados positivos, tá? Mas ainda não estava feliz. Eu queria ser especialista. E para isso eu precisava de mais.
E por 2 longos anos foi assim, me especializando, mas nada sobrava de dinheiro. Mas nessa fase, eu já tinha melhorado porque as clientes já começavam a voltar para fazer o retoque comigo. Sinal que elas estavam gostando do meu trabalho, né? Só tinha um detalhe, elas voltavam para reclamar também. Da raiz, que sempre ficava manchada, do tonalizante que desbotava, da cor que não era a mesma da referência que ela tinha me mostrado. Mas enfim, ainda não tinha encontrado um passo a passo que me desse de fato um resultado. Todos os cursos que eu fiz nesses 2 anos, eles eram voltados para grandes salões e precisaria de uma equipe para replicar o que era ensinado nesses cursos. A modelo chegava lindona, o profissional estrela no máximo, grandes artistas, e tá tudo bem, cada um tem um formato de fazer mechas, eu não tô aqui criticando ninguém, tá? Grandes nomes, grandes estrelas, famosíssimos no Instagram, na rede social, tá? Eu admirava muito. Malemar ele montava as mechas, ele desfiava, o assistente aplicava, o outro fechava o papel, a modelo sumia. No mínimo 4 pessoas para montar uma mecha, tá? Isso é uma realidade de um salão grande. Se você aprender esse método e você não tiver 3 auxiliares, você não aplica ele no seu salão. E foi o que aconteceu comigo. Eu ia fazer o curso e voltava frustrada porque eu não conseguia fazer. Eu tinha o desenho da técnica, mas eu não conseguia. Era irreplicável, se é que essa palavra existe. Tá? Uma segura o papel, a outra aplica, a outra fecha. São realidades muito diferentes da minha e da sua, creio eu. Nenhum assistente eu tinha naquela época. Era eu e Deus. Quando eu fazia o curso, eu aprendia lá na hora e quando eu voltava para o salão para aplicar o que eu tinha aprendido, eu não conseguia. Então eu queria, gente, um passo a passo simples, que eu conseguisse aplicar no meu dia a dia. E eu tô falando demais? Eu me empolgo porque eu sei que essa é uma realidade. Eu sei que talvez você esteja nesse momento agora, nesse começo de ano, janeirão, vem o ano inteiro pela frente, o movimento talvez ainda não engrenou. Mas assim, ó, me desculpa se eu tô falando demais, mas é do fundo do meu coração. Eu sei que o que eu tô trazendo aqui pode ser a sua realidade nesse momento. Pode ser o que você está passando. Se eu não sei o porquê que eu estou falando isso, quem está ouvindo pode saber o porquê que está ouvindo. Então, se não é para você, se eu estou falando demais, me desculpa, mas eu sei que tem pelo menos uma pessoa aqui que precisa ouvir. E eu vou falar. Se eu transformar uma vida dessas milhares inscritas, para mim tá maravilhoso. Tá? Eu falei para vocês, mas para mim também sempre foi uma realidade, uma dificuldade repassar mechas. Eu sempre manchava ali, naquele momento do repasse. A minha mão estava suja, eu movimentava os papéis, um saía do lugar, pegava a minha mão suja no cabelo natural, aquele cabelo desbotava, clareava, enfim. Ou a aplicação que passava meio milímetro e a mancha surgia ali na raiz. Nessa saga, em um dos cursos eu vi um exercício com os oxidantes, os OX, sabe? Para provar que todos eles chegavam na mesma altura e o que diferenciava era o tempo. Um levava mais tempo para clarear o cabelo e o outro levava menos tempo. Foi o estalo que eu precisava e ali naquele momento eu tive a visão do OX controlado. E aí eu pensei assim, ó, simples. Se todos eles chegam na mesma altura e o que difere é o tempo, se eu encontrar a altura certa para a troca dessa OX, eu consigo retirar todos os papéis ao mesmo tempo. E daí eu não preciso ficar repassando a mecha. E aí começou a maratona de testes e mais testes. Uma mistura clareava mais rápido, a outra demorava mais, a da franja ficava pronta e a da nuca ainda não. Ó, não foi fácil, tá? Meu Deus, não foi fácil. Mas depois de muito testar, eu encontrei a mistura e a altura certa para a troca do OX controlado, que eu batizei como OX controlado, que evita o tal do repasse.
E aí eu uni ele, as minhas técnicas que eu extraí do melhor de todos os cursos que eu fiz ao longo dos 2 anos, lembra? Todas as informações que eu recebi, eu fiz os meus desenhos de mechas para entregar no menor tempo possível. Afinal, eu trabalhava sozinha e para ter um faturamento que eu compensasse, eu precisava fazer pelo menos 4 mechas por dia. Quem aqui consegue fazer 4 mechas por dia? Primeiro, quem trabalha sozinha? Quem consegue fazer 4 mechas por dia? Coloca para mim nos comentários. Gente, eu desenhei várias vezes, várias técnicas misturadas e eu percebi que algumas delas eram mais rápidas na montagem. Então eu redesenhava e testava e eu percebi que 4 delas eram mais rápidas ainda. E cronometrei a minha montagem e pá! 45 minutos. Gente, eu fiquei muito feliz. Ali nasciam as técnicas 45T, que são hoje demarcadas na formação Mecha Turbo. Todas as técnicas de 45 minutos têm o símbolo, pá, 45T. Eu me orgulho muito disso. Eu uni, então, essas técnicas à técnica do OX controlado que eu criei, uni tudo em um método que me possibilitava montar as minhas mechas em 45 minutos e ainda não precisar repassar mecha a mecha, porque eu descobri o segredo do clareamento controlado na montagem. Então todas as mechas clareiam juntas no mesmo tempo e no mesmo tom. Lá no lavatório eu retirava todas as mechas ao mesmo tempo e no mesmo tom. Nasci ali naquele momento o divisor de águas não só da minha vida, mas também para milhares de cabeleireiras que atendem em casa, sozinha como eu há 10 anos atrás. E foi assim que eu deslanchei. E lembra que eu contei para vocês que eu fui fazer um curso na minha cidade vizinha? Vendo toda essa evolução, a mesma empresa que eu fiz o meu primeiro curso com cartão de crédito emprestado, quem lembra? Eu profetizo essa virada de chave na sua vida agora. Eu fiz esse curso nessa empresa, com um cartão emprestado para mudar a minha vida e a minha vida mudou de tal forma que essa empresa me convidou para dar o meu primeiro curso de mechas. E pasmem, a primeira turma lotada. Olha aí. E eu vendo uma turma com 50 cabeleireiras e a mesma necessidade, a mesma dificuldade que a minha, era de todas elas. E aí eu falei, eu preciso disso, ajudar profissionais. E outras turmas vieram e fomos formando novos profissionais no método. E deles eu recebia depoimentos de transformação que está aparecendo aí na tela para vocês agora. Esses aí são apenas algumas das milhares de especialistas que eu já formei. E o que me motiva ainda mais é saber que eu transformei a vida delas através do mesmo método que transformou a minha vida. Quem quer essa transformação na vida? Coloca para mim nos comentários, eu quero ser especialista. E é exatamente por isso. Eu não tirei isso aqui de uma aula do YouTube. Eu tirei isso aqui da minha vida. E é por isso que hoje eu faço esses cursos gratuitos, que muita gente pergunta por quê? Pra quê? Esse curso que você vai ver aqui, que começa agora, ele tem um conteúdo melhor do que muito curso pago e você vai ver. E você vai me falar isso depois. Você vai ver que aqui eu não vou te ensinar tudo, porque tudo é muita coisa e você também precisa investir para ter o seu retorno. Como lá atrás eu me virei. Eu não peguei um cartão emprestado e não fui fazer o curso, eu me virei. Eu investi para ter o meu retorno. Não existe retorno sem investimento. Todo investimento, todo mundo que é bem sucedido já investiu em algum momento da vida. Pede para Deus capacitação e não facilidade. Foi o que eu pedi. Eu não vou te ensinar tudo, mas eu vou abrir os seus olhos aqui através de um passo a passo simples e que vai fazer você ver os pontos cegos que estão te atrapalhando hoje aí no seu salão.
Você precisa de um método, de um passo a passo para você não ficar estagnado igual eu fiquei antes de eu descobrir quais eram esses vilões. Para que você consiga fazer aí no seu salão a sua mecha perfeita sozinha. Depois você monta a sua equipe. Depois você vai ter a sua assistente, etc. Eu sofri com isso e eu sei que vocês também sofrem. Vocês também gastam dinheiro com cursos que só ensinam mais do mesmo. Puxa a mecha, esfuma, repassa, tonaliza, tarará. Legal? Equipe grande. Repassa uma por uma. Esfuma a raiz. Tonaliza todas elas. O que é bonito para foto. Mas nem sempre é isso o que a cliente quer no dia a dia de salão. E além disso, eu também sofri, preciso de água, gastando o que eu não tinha a cada representante que chegava, me oferecendo um pó que não manchasse a raiz de verdade. Que de forma alguma aquele pó em si não deixava aquele laranjinha na raiz. Quem sofre com aqueles queimadinhos na raiz? Coloca para mim nos comentários. Queimadinho na raiz, laranjinha, oncinha, patinha de onça, chamem como quiser. Vou tomar água, só um minuto. Quem sofre? Toda vez que chegava, ele me garantia que aquele pó, ele era maravilhoso, ele clareava a ponto de não precisar fazer repasse. E eu não sei se você sabe, mas todos os pós descolorantes são à base de persulfatos. E aqui começa o nosso conteúdo. Hello, mulher, vem comigo, tá? Aqui começa o nosso conteúdo. Olha só, todos os pós descolorantes são à base de persulfato. No final das contas, todos eles vão entregar um resultado de clareamento. Se você, por exemplo, fizer uma cabeça inteira na técnica que eu chamo de transparência sem fim, em cada sessão você usar uma marca de pó, cada sessão, olha só, deixa eu pegar aqui, vou mostrar pra vocês. Vamos supor, a boneca tá destruída, mas vamos imaginar que você fez aqui, ó. Se você usar um pó aqui e um pó aqui, se cada uma dessas você usar uma marca de pó, no final você vai ver que você vai ter o mesmo resultado. E a técnica de transparência sem fim é o nosso primeiro vilão. Mas eu quero que você anota aí os persulfatos do pó descolorante. Eles são a base de persulfato, tá? A maioria deles tem 3 persulfatos. O persulfato de sódio, anota. O persulfato de amônia, e o persulfato de potássio. São esses 3 persulfatos que fazem, que compõem o pó descolorante. Todos eles vão ter persulfatos. Persulfato de sódio, persulfato de amônia e persulfato de potássio. Tá? Independente da técnica, mas tem uma técnica, que é a técnica de transparência sem fim. E esse é o primeiro vilão ganhado disparado que te impede, te afasta de fazer mechas perfeitas em 45 minutos hoje. E aqui, como eu disse, a gente já começa o conteúdo, já pega o teu papel e a tua caneta. Sabe quando a cliente pede para você um cabelo muito claro e automaticamente você pensa, eu vou fazer muita mecha em transparência de meio dedo, em toda a cabeça, sem intervalo. Pá, 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 pá. Assim, vai ficar claro como ela quer. E aí você vai, enche a cabeça dela de papel, mas você esquece que mechas perfeitas são luzes e que para a luz aparecer precisa da sombra, que é o fundo natural ou escuro do cabelo. Se você retira o fundo, você retira a sombra e a luz não aparece.
E aí acontece daquele cabelo que você não tem mais onde colocar papel, não tem mais onde colocar mecha, a cliente não se sente loira ainda, tá? Ela vem e ela puxa um cabelo aqui, ó, e fala assim, ó, eu queria esse tom aqui, ó. É ou não é? Gente, pelo amor, quem nunca se imaginou, quem nunca se decepcionou, imaginando um resultado e tendo outro? Quem nunca viu a cliente te mostrando? A cliente mostrou uma foto. Cliente mostrou uma foto pra você. Você falou assim, não, esse eu sei fazer. Aí você foi lá e fez. Transparência. Bem fininha, encheu a cabeça dela e não ficou igual. É desenho, é diagonal, é meia lua, é zigue-zague, é técnica, é desenho. Você precisa entender o que cada técnica entrega. Quando você tira os papéis no lavatório, você desembaraça o cabelo e você pensa, meu Deus, como eu corrijo isso? E isso vale para as mechas costuradas também, tá? Olha só o que acontece quando você costura uma mecha. Deixa eu virar esse que eu manchei. Olha só o que acontece quando você costura uma mecha, tá? Presta atenção. Eu vou tentar fazer uma cabeça aqui para eu mostrar para vocês. Eu sou melhor fazendo mecha, mas finjam que é uma cabeça, tá? Ó, aqui eu vou fazer costura, certo? Ó, tô começando aqui, tá. Claro que você vai fazer costura mais fina. Todas as espessuras de costura é o mesmo desenho. Para eu fazer essa técnica de costura, eu faço isso aqui, ó. Deixa eu pegar um pente para vocês entenderem. Olha o movimento que eu faço para fazer a costura. Costuro, 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 costuro. Pode ser larga, pode ser fina, pode ser devagar e pode ser rápido. Todas elas eu vou fazer esse movimento de costura. Olha o que eu faço. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Esse desce, sobe, ele entra aqui, olha só. Ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Independente se ela é larga ou se ela é fina, eu faço o movimento do desce e sobe. O que acontece com o desce e sobe? Olha só, desci, subi, desci, subi, desci, subi. O que eu fiz aqui? Um triângulo com base para cima nas minhas mechas. Eu desenhei isso, ó. Ó, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Eu tenho um triângulo com base para cima. Essa base do triângulo é a minha mecha aqui. Olha a extensão que eu tenho aqui e a extensão que eu tenho aqui. Eu tenho muito mais cabelo aqui, ó, muito mais cabelo aqui do que aqui. Eu desenhei isso, não tem como eu ter resultado diferente. Eu desenhei isso, não vai ser diferente nunca. Ah, Débora, ficou difícil entender assim no flip chart, no papel. O papel aceita tudo, eu quero ver isso no cabelo real. Quero ver esse cabelo ficando com muita mecha aqui na raiz e poucas mechas nas pontas. Gente, isso aqui você disse que ele vai ficar marcado aqui. Você desenhou isso, a marcação vai acontecer aqui. E a ponta vai sumir a mecha. Esse é o resultado da mecha costurada. Só aqui você marca a raiz, você desenhou isso. Mas se você não entendeu isso aqui ainda no papel, eu já imaginava isso. E eu trouxe um pedaço de uma aula retirada da nossa formação Mecha Turbo, que é certificada pelo MEC, para vocês verem que eu não tirei da minha cabeça, não tirei do sovaco, não tirei de lugar nenhum. Eu tenho uma formação certificada pelo MEC, reconhecida por uma faculdade, tá? E essa aula que vocês vão ver agora é um pedacinho de uma aula lá dentro. Coloca para mim o vídeo da explicação que eu separei para eles, por favor. Assiste e volta aqui que eu vou estar te esperando, tá? Aqui? Vai lá.
Então agora aqui na modelo a gente vai entender um pouquinho como funciona a técnica costurada. E porque mesmo que você morrer de costurar mechas e colocar inúmeros papéis, muitas vezes você não vê a sua cliente tão loira quanto você e ela gostaria. Então olha só, aqui eu vou pegar uma seção e vou fazer uma mecha costurada. Posso fazer costuras mais largas ou costuras mais finas. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é a quantidade de cabelo na raiz e a quantidade de cabelo que sobra nas pontas. Entenda que esse é o cabelo que vai ser clareado, esse é o cabelo que vai dentro do papel. Então, o desenho que você colocar aqui é exatamente o que você vai ter quando você soltar esse cabelo. E presta atenção quanto vai ter de clareamento nessa raiz e quanto vai ter de clareamento nessas pontas. Olha a quantidade de fios que está aqui e a quantidade de fios que eu tenho aqui. Então, ó, aqui, próximo da raiz, nós temos muito mais mechas que vão ser clareadas do que nas pontas. Percebam que aqui, ó, a extensão de cabelo é muito maior e ela vem diminuindo ao comprimento do cabelo. E aí a ponta acaba praticamente sem mechas. Além disso, a técnica costurada, ela forma o que a gente chama de triângulo com base para cima. E só o fato de você desenhar um triângulo com base para cima na cabeça da sua cliente já é um fator para você manchar esse cabelo e essa raiz. Quer ver o que acontece? Quando você costura um cabelo, você faz esse movimento com o pente. Você entra na mecha e assim você vai costurando a sua mecha. Olha só como você faz um triângulo com base para cima. Olha, então se a gente observar aqui, eu tenho mechas costuradas. Aqui eu tenho uma parte reta da minha mecha e aqui eu tenho uma parte que se afunila, olha só. Então, é um triângulo com base para cima. Esse triângulo com base para cima, ele já me diz que eu vou ter um maior clareamento aqui do que nas pontas. Então, esse cabelo, essa técnica, ela já vai me entregar um resultado de marcação, porque eu estou desenhando ela assim. Tudo que eu desenhar aqui é o meu resultado. Então, eu vou ter marcação na raiz e essa mecha aumenta na raiz e diminui comprimento e pontas até chegar na ponta quase nada. Agora me fala, voltaram, né? Gostaram, né? Só um pedacinho, hein? Me fala se já aconteceu com você aí, de ver a foto que a cliente trouxe para você reproduzir e ela dizer para você assim: eu gosto de mechas tradicionais, desde a raiz. Aí você acha que vai fazer isso aqui. Mas na foto as mechas são finas na raiz e aumentam nas pontas, ao contrário disso aqui. Como essa foto que tá aparecendo aí na tela para vocês. Aí você fala assim: tá, mas eu sei fazer. Aí você pega e começa a transparência de costura sem fim. Muita mecha costurada, mas bem fininha. Costura sem fim mesmo. 3 horas colocando papel. E é isso que acontece. É isso que acontece que você viu aí. O efeito que ela faz na raiz do cabelo é esse aqui e esse que você viu no vídeo. Você precisa inverter esse triângulo. Ele não pode ser assim. E você vai aprender uma técnica diferente disso aqui. Calma. Calma que tem mais vilões para você descobrir, tá? Vocês já estão identificando aí os vilões. Quem identificou o vilão da mecha costurada aí, já coloca para mim aí. Transparência sem fim, mecha costurada sem fim. Coloca para mim nos comentários, tá? E vamos lá que tem o segundo vilão, que é o STF. A síndrome do tonalizante feliz. É o nome carinhoso que eu dei para ele, tá? Que é quando você tira suas mechas, vê que a cor tá linda, até surge uma dúvida lá no fundo, será que eu tonalizo ou não? Mas aí você lembra daquele curso de mechas que você fez na marca X?
e que te disseram que você deve obrigatoriamente, deixa eu pôr para trás, senão eu vou cair nele. Te disseram que você deve obrigatoriamente tonalizar as suas mechas sempre, para fechar a cutícula do cabelo que acabou de ser descolorido. E aí você vai lá, tonaliza o cabelo que tá perfeito e depois da ação do tonalizante a cor já não tá mais bonita como era antes. Deixa eu te contar uma coisa. Sabia que nem todo cabelo precisa ser tonalizado? Essa cutícula não vai se fechar com mais uma química. Tonalizante é sim mais uma química. E vai agredir mais ainda o fio. A sua obrigação como profissional é tratar o cabelo pós-mechas. Ah, Débora, mas tem tonalizante que tem tratamento. Tem tratamento incluído, mas nunca vai ser um tratamento puro. Para isso, existe até uma aplicação diferenciada do tratamento para fechar a cutícula e repor os nutrientes. Essa aplicação está lá dentro da formação, as minhas alunas fazem. Se você aplica o método de forma certa, você consegue mechas perfeitas sem tonalizar? Sim! E é o que eu chamo de técnica 3T. Sabe o que é 3T? Tira, trata e tchau. Carinhosamente, dentro da formação, a gente chama assim. Esse nome está na boca dos meus alunos. Você vai entrar, você vai ver lá no grupo. Lembra daquela mecha que você tirou e você ficou super feliz com o fundo que abriu? E aí você pensou que ia arrasar nas fotos daquele cabelo. Mas para ficar melhor ainda, você foi lá e tonalizou. A cor que estava apagada, choncha, parece até que escureceu o cabelo. É ou não é? Já aconteceu com você? Parece até que aquele tonalizante escureceu as suas mechas de tão choncho que ficou a cor. Vamos descobrindo vilões. Quem tem o vilão da STF aí no salão? Coloca nos comentários. O outro vilão que te impede de fazer mechas perfeitas em menos tempo, tá busca indo aqui, né? É a mecha 20-20-20. Esse aqui é ganhador, assim, imbatível. Que é... Tô amando os comentários. Quem já ouviu falar da mecha 20-20-20? Coloca pra mim nos comentários aqui. Ninguém viu, né? Coisa minha. Minha e das minhas especialistas. Olha só, a mecha 20-20-20 é quando você começa a mecha com 20 volumes. Tô aqui na nuca, comecei com 20. Tô aqui, acabou meu produto. Você está no meio da cabeça, vai lá e prepara mais com 20 volumes. Aí depois você já tá aqui no topo. Você vai lá e prepara mais produto com 20 volumes de novo. E aí a nuca fica pronta. O topo demora mais 3 horas para chegar na cor. Isso quando você tem paciência de esperar chegar na cor. Quando você já não está tão cansada, que já faz 6 horas que você está ali, que você tira antes do topo chegar na cor. E aí a sua cliente volta, puxa aquela mecha da nuca linda e fala assim, ó, era assim que eu queria em toda a cabeça. Frustrante, né? É aqui nesse vilão, nessa mecha 20-20-20, que você desenvolve uma febre. O nosso quarto vilão, que é a febre do repasse caprichoso. Era 3, mas eu vou dar mais um de brinde. Você já escutou essa frase assim ou parecida, ó? Se você não repassa suas mechas, você não é caprichoso. Já fez vários cursos que te disseram que é imprescindível o repasse das mechas. Se você quer ter um resultado, você precisa repassar. Por muito tempo, eu tentei fazer esse repasse aí. Por causa dessa frase, que estava aqui na minha cabeça, ó. Mas o fato é que nunca deu certo. Nenhuma única mecha sequer. Porque toda vez que uma cabeleireira tenta repassar uma mecha sozinha,
um papel escorrega, um eriçado mancha, um dedo escapa sujo de produto do repasse e passa no cabelo natural. Ou seja, é lindo o repasse, mas é uma realidade de salão grande. No mínimo 2 assistentes para auxiliar nesse momento. Se você não dispõe dessa equipe, eu te digo que um método que é voltado para a sua realidade vai te ensinar a fazer uma mecha perfeita sim, sem precisar de repasse. E cabeças fervem nesse momento, que é só o começo. Aqui a gente está construindo a base, o primeiro tijolinho. Quero fazer você entender o que está errado, para a gente vir com o certo e a prática. Esses que eu te apresentei são os 3 vilões que podem estar instalados aí no seu salão, impedindo a sua diminuição de tempo na mecha, por isso que você fica 9 horas fazendo um cabelo só. E além disso, a realização da mecha perfeita. E tem um ponto mais importante do que tudo isso, que é que se você encontrou algum deles aí no seu salão, você precisa saber como eliminá-los de uma vez por todas. E isso é na próxima aula. Quem gostou da aula 1, coloca para mim nos comentários, eu preciso dessa energia, dessa vibração. Coloca para mim nos comentários quem gostou da aula 1. Ai, quem identificou vilões. Caiu a venda dos olhos. Meu Deus, conta para mim. Na próxima aula você vai aprender os 3 pilares que sustentam uma mecha perfeita que é montada em 45 minutos. Hello! Passos fundamentais que, se não estiverem presentes na sua mecha, você não consegue reduzir o seu tempo e nem entregar uma mecha verdadeiramente perfeita. Então a gente tem um combinado aí na próxima aula. Agora, eu quero te fazer um pedido. Chegou a minha vez de pedir. Eu quero que você escreva aqui mesmo, nos comentários aqui, embaixo dessa aula. Quero que você escreva qual foi o seu maior vilão. A maior descoberta, qual foi? O que você identificou aí no seu salão? Conta para mim nos comentários. Isso é muito importante para que eu saiba que eu estou ajudando você de verdade, tá? É aí que eu tiro o conteúdo. Eu quero que você faça a limpa desses vilões aí no seu salão e deixe a casa arrumada para o próximo passo, ok? Que é a nossa próxima aula. Se você gostou, se prepara, porque esse é só o começo. Combinado, gente? Ai, eu tô amando os comentários de vocês, tá? A gente se vê na aula 2, hein? Vou deixar as cabeças fervendo agora. Quero que você liste os seus vilões, coloca pra mim nos comentários e a gente se vê na aula 2, no mesmo horário. Combinado? Um beijo e até lá! Eu gastava muito produto, demorava muito tempo e infelizmente eu não conseguia entregar um resultado legal. Porque a cliente me passava uma referência, eu não tinha na minha cabeça como chegar lá. E aí hoje não. Hoje eu não mancho raiz, hoje eu monto uma mecha de 45 minutinhos, eu já tô ali sentada. Às vezes bem antes de ser cliente de menos cabelo, eu estou ali sentadinha. É verdade que você monta mechas perfeitas, igual aquela que você mandou no WhatsApp hoje, em 45 minutos? É verdade, agora é. O sorriso vai de orelha a orelha, né? Eu publicar lá que eu faço mechas em menos de 4 horas, 3 horas, como aconteceu, eu já consegui montar a mecha em menos de em 35 minutos. Então, pra mim, tudo isso foi, tipo, surreal. Você monta mechas perfeitas em 45 minutos? Sim, é verdade. Não é mentira, verdade. não é lorota. Não, não é lorota. Começava, tipo, 9 horas, era 2 horas da tarde, tava montando ainda. Você montou um cabelo, uma mecha perfeita em 45 minutos? Montei sim. Mais de uma. Mais de uma? Mais de uma. Antes, assim, demorava demais, né? 3 horas pra montar, só pra montar. Eu não poderia, eu fazia só 2 mechas por dia e olha lá ainda, né? Porque tem você que começa às 8 da manhã, você vai terminar quase 3 da tarde. Começava, né? Que agora é diferente. Mechas perfeitas. 5 minutos? 45 minutos. Fiquei um tempo bem encalhada, vou dizer assim, né? Porque a gente aprende uma forma e com o tempo vai passando, a gente não se atualiza e aí a tendência é andar pra trás. Eu consegui reduzir 10 horas em 4 horas e meia. Né, que eu passava quase o dia todo num cabelo para fazer para executar esse processo. É verdade que você monta mechas perfeitas em 45 minutos, então.
Em 45 minutos. Ó, Já montei menos também. Antes eu demorava demais pra fazer, sabe? Todos os detalhes desmanchava. Ai, meu Deus do céu, que desespero de arrumar de novo. Hoje em dia não tenho mais isso. Não tenho. E a rapidez com que eu faço uma mecha, eu consigo, então, encaixar mais clientes. Você monta aquelas mechas perfeitas que você mandou pra nós em 45 minutos? Hoje eu montei uma em 35 minutos. Meu Jesus! Em torno de 3 horas e meia, a cliente tá indo embora. O cliente chegou, pronto, com o cabelo escovado, terminadinho ali, já vai embora.